Verso 8. Oh, glória! Eu vou morar no céu, Jesus! Aleluia! Eu também vou! Amém! Quem é que mais vai? Quem é que vai morar no céu? Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram Marcos, capítulo 8. Eu vou ler, mas eu peço que você acompanhe na sua Bíblia, para que haja assim um maior entendimento. Tem gente chegando, vamos dar o tempo. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina. Louvado é o Senhor. Marcos capítulo 8 diz assim. Marcos 8, no versículo 1. Naqueles dias, quando outra vez se reuniram grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e há algum deles que vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe disseram: De onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: Quantos pães tem? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, e após ter dado graça, os deu aos seus discípulos, para que esse os distribuísse, e repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que este igualmente fossem distribuídos. Comeram e fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. E eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus o despediu. Amém? Amém. Esse é o nosso Deus. Amém. É o Jesus que a gente serve. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, pode se assentar. E lendo essa passagem a gente vê que não teve a necessidade de ninguém ir a Jesus e interceder pelo povo. Não teve a necessidade de ninguém chegar a Jesus e dizer: olha, tem muita gente. E já estão com a gente muito tempo e não se alimentaram. Mas é Jesus que toma a iniciativa de abençoar o povo. Antes mesmo de mandar embora. Deu pão espiritual e também alimento. Deu pão carnal, né? Que alimenta. A gente gosta de comer, né? Não teve a necessidade de ninguém chegar, porque Jesus, Ele é quem toma a iniciativa de abençoar o povo. Jesus, Ele não ignora a igreja, as nossas necessidades. Pelo contrário, Ele é o que mais se importa. Ele se importa com as nossas necessidades. Se importa como nenhum outro. Eu não sei como você entrou hoje aqui. E eu sei que a gente ouve muito isso, né? A gente também fala isso. Mas é a verdade. Afinal de contas, a gente vê cara, mas não vê coração. A gente vê sorriso no rosto, né, mamãe? Pastora Mari. Mas a gente não vê as lágrimas no quarto fechado. Mas Jesus, Ele vê. E eu venho te dizer hoje, Jesus, Ele te vê. E não só vê, mas Ele se importa com você. E nessa passagem que a gente leu, vai dizer que houve uma multiplicação. E é engraçado porque com Jesus o pouco é muito. Afinal de contas, não se tinha 7 cestos de pães. Se tinha 7 pães. E depois de alimentar mais de 4.000 pessoas. E aqui fala homens, porque naquela época mulher e criança não se contava, mas tinha, provavelmente tinha, no meio daquela multidão. Não tinha pílula. Né, Luiz? Era muita criança. E criança em fase de crescimento come. E
E depois de alimentar aquela multidão, sobra 7 cestos. Eita Deus que prospera. A matemática com Jesus é diferente. Não tinha 7 cestos cheios e sobraram, depois de alimentar, 7 pães, igreja. Se tinha 7 pães, lá em casa não dura nem 2 dias. 7 pães. Mas imagine, alimentar 4.000 pessoas e sobrar 7 cestos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que do pouco faz muito. Amém? Então, saia daqui hoje com a certeza no seu coração. O Senhor Jesus, Ele te vê. O Senhor Jesus, Ele se importa com as suas necessidades. E Ele é o Deus que provê. Ainda que pouco, Ele multiplica. Amém? Vamos colocar de pé para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. O Ministério de Louvor está com oportunidade.